Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber uma pessoa que viu o testemunho da dona Eliane Martins e aí achou bom também contar seu testemunho aqui hoje. Hoje nós vamos receber dona Maria Eli. Tudo bem, dona Maria Eli? Tudo bem. Como vai? Eu estou bem, graças a Deus. E dona Maria, onde foi que a senhora nasceu e onde é que a senhora mora? Eu nasci em Morrinhos, cidade de Morrinhos, perto de Sobral. E eu moro aqui na Edgar Pinho Filho, aqui no Vila União. E a senhora costuma ir à missa na Paróquia Jesus Maria e José com o Padre Marcos? Vou sim, vou todo domingo e às vezes na semana. Às vezes. A senhora participava de qual paróquia antes? Eu participava da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Heller. Faz poucos meses, né, que a senhora está aqui no bairro Vila União. Faz 9 meses que eu estou morando aqui no Vila União. Tá certo. E, dona Maria Eli, a senhora sempre foi uma pessoa assim de igreja? Sempre, sempre. Desde pequenininha, eu era pequenininha, 8 anos, 9 anos, eu era cruzadinha. Acho que todo mundo que é da minha idade foi cruzadinha um dia. Depois eu fui ser filha de Maria, aí depois eu casei, mas sempre na igreja, sempre ia para a missa, sempre batizei meus filhos, tudo. Fiz a primeira comunhão de tudinho. E sempre na igreja, graças a Deus, sempre junto de Deus. Nunca me separei da igreja, não. E a senhora tem, assim, algum testemunho para contar, algum milagre na sua vida que aconteceu? Eu tenho vários, mas tem um que foi muito marcante, que foi numa época muito difícil da minha vida, que eu tive um câncer de mama e uma dermatite. No tratamento do câncer, eu adquiri uma dermatite nas mãos e nos pés, uma doença muito horrível, muito ruim, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. É muito ruim mesmo. Como é essa dermatite? Dermatite nos pés e nas mãos, é como se eu tivesse com as mãos dentro de uma panela de água fervendo e coçando muito e doendo muito, inchou minhas mãos, meus dedos eram tudo vermelho, cheio de bolha nos pés e nas mãos. Eu fiquei que eu não podia nem comer. Até para pegar o garfo era na pontinha dos dedos, que eu não podia pegar nem no garfo para comer. E eu sofri muito. E já fazia uns 2, 3 dias que eu nem dormia de noite. E eu acordei um dia muito, muito fragilizada, muito sofrida. E eu, assim, um pouco como se eu estivesse revoltada. Hoje eu até me arrependo disso. Aí então eu disse, não tem Deus, não tem Jesus, não tem Nossa Senhora, não tem santo, não tem nada. Revoltada assim, com muito sofrimento. A gente pede a um, pede a outro, ninguém responde, ninguém atende. Não tem Deus não, não tem Jesus não tem Nossa Senhora não tem santo não. E aí chorei muito. E quando foi assim, lá para as 11 horas, todo mundo foi almoçar. E como eu não podia comer, não tinha fome, não podia pegar num garfo, nem na faca, nem na colher, nem nada, fui dormir. Deitei e fui dormir, desculpa a emoção. Aí, a doença cansa, né? A dor cansa, né? É muito sofrimento. Só quem tem dermatite sabe o que é uma dermatite. Então eu me deitei para dormir. Me deitei e fiquei ali tentando dormir, que já fazia uns 2 dias, 3 dias que eu não dormia, nem comia. E aí eu sonhei. Quando eu cochilei, eu sonhei que eu estava assim num lugar muito diferente do mundo. Era um lugar que eu nem sei explicar como era um lugar assim, um cimento no chão, era um cimento assim rústico, um chão rústico, umas colunas de pedra. Um lugar assim, lá mais distante, tinha assim, uns homens tocando uma sanfona e muita gente conversando. E nisso passou um homem. Passou um homem com uma túnica branca e barbudo. Barbudinho, a barba rala e cabeludo, com o cabelo assim até os ombros. E esse homem, quando ele passou, eu olhei e eu disse assim, esse homem é Jesus. Eu disse só para mim mesmo, eu disse, esse homem é Jesus. Aí quando eu vi, ele já estava abraçado comigo.
Quando ele passou, aí eu não vim mais. Aí no mesmo instante, ele já estava abraçado comigo. Assim, por trás, abraçado aqui, com a mão no meu ombro, assim. E com a mão assim, os 2 dedos assim, e abraçado comigo e rindo muito. E eu chorando muito, muito emocionada, chorando muito, e eu dizia, o Senhor é mesmo Jesus, o Filho de Deus, olhando assim para ele. E ele disse, me escute. Aí eu perguntei novamente, o Senhor é mesmo Jesus, o Filho de Deus vivo? E ele disse, me escute, rindo. Ele só fazia rir e me escute. Mas de uma simplicidade tão grande que me impressionou. E eu perguntei novamente, o Senhor é Jesus, o Senhor é mesmo Jesus, o Filho de Deus vivo? Chorando muito. Aí ele disse, mais enérgico, ele disse, me escute. Olhe, eu lhe amo muito, estou com você o tempo todo. Aí, não vi mais. Não, aí ele saiu, eu vi quando ele passou assim, mas aí eu não vi mais. Aí me acordei. Eu me acordei, e aí me levantei e fiquei pensando, meu Deus, seria mesmo Jesus? Eu não sou digna, não pode ser Jesus, eu não sou digna. Eu falei um bocado de coisa aqui que ofendia Jesus e ele veio me abraçar e me dizer isso, não pode ser Jesus, não pode. Eu fiquei naquela dúvida, aí fui falar com uma evangélica, contei para ela. Depois, no outro dia, passou bem uma semana, eu contei para ela, e ela disse, vixe, será que era mesmo Jesus? Ela, até essa senhora já até morreu. Ela disse, será que era mesmo Jesus? Será que não era o demônio, não? Que o demônio engana a gente, desse jeito. Aí pronto, a minha dúvida ainda ficou, aí fiquei perturbada, aí fui falar com o padre da minha paróquia, um padre visitante da minha paróquia, o padre Magalhães. E aí fiquei sempre assim, meu Deus, me perdoe, será que era o Senhor mesmo, Senhor? E aí eu fui melhorando da minha doença, aí pronto, eu fiquei boa. Em pouco tempo, eu fiquei boa, até os remédios, as pomadas que eu passava, foi doar para uma pessoa, que eu não precisei mais, eu não podia comer carne, eu não podia tomar leite, eu não podia comer queijo, eu não podia comer nada, tudo me fazia mal. Aumentava as bolhas, ficava mais vermelha as minhas mãos, meus pés, e depois eu fui ficando boa, e hoje em dia eu posso comer tudo, eu pego até em que boa, não tem mais problema nenhum, com dermatite. Até depois eu fui no médico, mostrei para ele o laudo que constou que era dermatite, e ele disse, mas minha senhora, a dermatite não tem cura. Eu digo, mas eu estou curada. Aí contei para ele meu sonho e ele ficou muito impressionado. A senhora teve essa dermatite durante o câncer? Durante o tratamento do câncer, durante a quimio. E a senhora ficou boa da dermatite, então? E ficou boa do câncer? Do câncer também. Com certeza. Não sinto mais nada, já vai fazer 8 anos, eu não sinto mais nada, não tenho mais nenhum problema, não sinto nada. Por isso o doutor me deu alta, o doutor Alarico me deu alta, disse que eu já estava curada. Deu parabéns, pronto. E como é que a senhora soube que era dermatite mesmo? A senhora fez algum exame? Fiz a biópsia lá na dona Libânia, com a doutora Luísa. Se não me engano é Luísa o nome da doutora, não tenho muita certeza não. E ela pediu a biópsia, eu fiz e foi constatado que era biópsia, que era dermatite. Mas foi tudo tranquilo quando foi fazer essa biópsia ou aconteceu alguma intercorrência? Não, foi tudo tranquilo, eu fui lá, a menina fez, tirou, né, o pedacinho para fazer a biópsia, foi tudo tranquilo. Teve aquele problema no ponto? Não, mas isso foi muito depois, eu já estava boa. E aí, como é que... Mas não foi do ponto não que teve da biópsia, da dermatite? Foi do dermatite, mas nessa... Passou, eu fiz, ela fez a dermatite, tirou um pedacinho do pé, né? Deu os pontos internos. Com 7 dias, ou foi 8, não me lembro bem, eu fui tirar os pontos. Mas aí a enfermeira, o ponto era muito interno. Mas esse daí foi algum tempo depois dessa primeira biópsia? A doutora mandou fazer a biópsia, né? Das bolhas, das mãos e dos pés, para saber o que era, que até então ela não sabia o que era. Aí eu fui e fiz, a moça tirou o material, tirou as 2 bolhas desse dedo, ainda tem até a cicatriz. A cicatriz.
E tirou do pé também. Aí do dedo, da mão, não pegava ponto. O dedo, todo ponto que ela dava, o couro não segurava o ponto. Ela disse, não vou mais dar no dedo não, você tenha cuidado, tem aqui a cicatriz. Tenha cuidado, faça o curativo, que não pega ponto não. Mas do pé ela deu os pontos, deu lá interno, e depois, com 15 dias, ou foi com 8 dias, não me lembro bem, eu fui tirar os pontos. E a enfermeira tirou os pontos e ficou um ponto lá dentro. E eu disse, olha, moça, ainda tem um, olha, tá aqui a linha, você tá vendo? Aí ela tirou mais esse que eu tinha mostrado para ela, e quando ela tirou, abriu assim, aí eu vi mais outro ponto lá dentro, e ela disse assim, não vou mais mexer não, tá bom, se tiver algum, Deus expulsa, se preocupe não, se tiver, Deus expulsa. Então, eu disse, aí tá certo. Aí saí de lá, vim para casa, aí passou um tempo, uns 15 dias mais ou menos, e esse pé era todo tempo doendo, inchado, doendo. Eu andava com o pé assim meio que de lado, porque doía, não podia andar direito. Aí um dia eu fiquei muito sem saber o que eu fizesse. Aí tomei banho, sentei na cama, peguei a tesourinha e disse, eu vou tirar esse ponto. E eu chorando muito, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu tiro esse ponto, Senhor? Se está sarado, e eu estou vendo esse ponto lá dentro, mas a cicatriz estava sarada. Mas eu via o ponto e esse ponto era que doía. E eu comecei a chorar muito. Senhor, ela disse, Senhor, que o Senhor expulsava, Senhor. Expulsa, meu Deus, esse ponto, expulsa, Senhor. Eu não aguento mais, como é que eu vou fazer? Vou lá no posto para tirar esse ponto com esse pé sarado, vai doer muito, Senhor. Expulsa, meu Deus. E eu chorava muito, chorando muito. Aí eu peguei a tesourinha e botei em cima da cama. Quando eu fui botar a tesourinha em cima da cama, que eu me virei, a linha do ponto estava em cima da cama. Estava um pedacinho de linha preta, pedacinho de linha que costura, de sutura mesmo, eu vi. Aí eu peguei na linha, eu digo, ai, não acredito, meu Deus, eu não acredito. E chorei muito, fiquei muito emocionada com aquele pedaço de linha na minha mão. Senhor, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí chorei. Aí me levantei, guardei a linha, até um dia desse eu tinha. E aí fiquei boa, pronto, não doeu mais o pé, não inchou, no mesmo instante eu saí andando, o pé não doeu mais, desinchou, pronto, fiquei boa. E aí foi mais um milagre. E seu sonho, a senhora acha que foi uma visão de Jesus mesmo que teve para a senhora? Eu tenho certeza, hoje em dia eu tenho certeza que foi. Depois disso eu já recebi tantos outros milagres que só sendo Jesus está na minha vida. Sempre que eu estou aflita, eu converso com Jesus como se eu estivesse conversando com o meu pai. Eu converso, Senhor, se eu estou sentindo, por exemplo, eu estava com uma dor muito grande nesse braço, uma dor aqui no meio do braço. A minha filha disse, mãe, isso aí é aquela doença que é repetitiva, que você tem muito? Não. Não me lembro aqui agora. A senhora tem que ir no médico, eu digo, eu vou no médico, mais tarde eu vou conversar com o meu médico. Aí quando foi de noite eu conversei com Jesus e eu mostrei, como se eu estivesse conversando com o meu pai, contando o que eu estava sentindo. Fiquei boa. A minha filha fica assim, impressionada. E a minha filha é evangélica. Porque pelo menos foi evangélica, porque aí a gente veio para cá, ela não foi mais para a igreja, né? Mas ela fica louca que ela se converta, que vai para a igreja, né? Eu contando todas essas coisas, ela vendo. Esse dedo meu não fechava minha mão, nem esse. Quando eu fechava, o dedo ficava duro, era esse dedo aqui, ficava duro e esse. E hoje eu fecho minha mão e abro, não tenho mais nada, e a dor sumiu. Pronto. Essa dor no braço era bursite? Era não. Nem artrose, bursite era mais aqui no ombro. Eu não sei, eu não fui não, eu contei para meu médico, ele não me disse. Sei que eu fiquei boa. E sempre é assim, sempre que eu estou sentindo alguma coisa, eu converso com Jesus, eu conto para ele como se ele fosse meu médico e meu pai. Conto direitinho o que eu estou sentindo. Senhor, eu não tenho médico, eu não tenho plano de saúde, o Senhor é que vai me socorrer, Senhor. E ele me socorre. E a doença que eu tenho desaparece. São várias, viu? São várias, e tudo desaparece, graças a Deus, não sinto mais. A senhora disse que filha era evangélica, né? Era. Às vezes ela é ainda. Pois é, às vezes a gente
tem toda uma catequese católica na família e algum acaba virando evangélico. Por que será que virou evangélica? Não sei. A minha netinha eu já ensinei a rezar. Rezar a Ave Maria todinha. Bem pequenininha, tem 3 anos. Mas elas, essa, se dizem evangélica, mas... Será que foi alguma decepção? Não sei. Não sei. Elas dizem que não gostam daquelas imagens na igreja. É porque, na verdade, os evangélicos, né, nas igrejas evangélicas, eles falam muito que a gente faz idolatria, Idolatria, né? com as imagens. Aqui no quarto aqui, a gente tem várias imagens, né? Mas você pode ver que, por exemplo, tem umas imagens no quadro que é como se fossem fotos. Exemplos, né? Eu tenho como exemplos pessoas que foram boas, que galgaram um lugar perante Deus, perto de Deus, e que deixou os exemplos para nós. E o católico só adora Jesus, Deus. Cristo, com certeza. Né? Certeza. As imagens realmente são só para lembrar a gente os exemplos, né? Porque, por exemplo, se você perguntar para um evangélico, quem foi que fundou a sua igreja? Quem foram as grandes pessoas na sua igreja? Né? Porque eles, é Jesus Cristo que eles não acreditam em santos, né? Então, a gente que tem uma igreja católica, a gente tem toda uma história, né, de exemplos, como a gente está aqui hoje, falando do seu testemunho, e que a senhora teve uma experiência com Jesus, também aquelas pessoas que viveram antigamente, também tiveram uma experiência com Jesus, foram padres, foram bispos, né? E passaram por cima de várias heresias até, né? E aí, realmente, os nossos irmãos evangélicos, eles perderam um pouco dessa história, da tradição, né? E ficam falando que a gente adora imagem, né? Que é uma coisa que a gente não adora. Apesar de a gente dizer assim, eu não adoro imagem, eles não acreditam. Porque cada religião também tem seu rito, né? A gente, por exemplo, a gente chega na frente de uma imagem, às vezes a gente faz a reverência, né? E eles acham que a gente está adorando. São seres iluminados, né? Eles pensam que a gente está adorando. Aquilo dali para a gente não é adoração. A gente está fazendo só uma reverência, né? E a gente fala muito de Maria, porque afinal Maria foi a mulher escolhida para ser mãe de Jesus. Eu falo para ela sempre assim, olha, se Nossa Senhora não fosse tão importante, ela não seria a mãe de Jesus, não. Deus não teria escolhido ela para ser a mãe do filho dele, com certeza. Ela fica calada. Inclusive, antes ela não deixava nem falar de... Um dia eu disse para ela, tá certo, Deus te abençoe, Nossa Senhora te cubra com seu manto. Deus, eu quero que me abençoe, mas essa Nossa Senhora fica para a senhora. Não queria nem saber, nem falar. Não. Hoje não, hoje ela já admite, sabe? Hoje ela já admite que Nossa Senhora é mulher importante, é mãe de Jesus, mas antes não. Quem tem dúvida, às vezes eu tenho amigos, né, que eles têm dúvida, eles dizem, não, eu não acredito em Deus, por exemplo. Aí eu digo assim, ó, eu vou lá naquela passagem da Bíblia que fala sobre os dons teologais, fé, esperança e caridade. Fé é um dom que é dado por Deus. Aí eu digo para a pessoa assim, se você tem dúvida que Deus existe, peça um sinal a Ele, porque não sou eu que vou fazer com que você creia em Deus, né? Peça um sinal a Deus e Deus vai lhe dar o sinal. Agora, se a pessoa realmente não quer acreditar em Deus, porque quer continuar naquela vida de pecado, sem ter responsabilidade, porque na verdade quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus, tem a responsabilidade de não pecar, não é isso? Não basta só acreditar em Jesus, tem que também seguir suas palavras, né? Os 10 mandamentos. Com certeza. Mas eles querem moldar o evangelho de acordo com a vivência deles. Do jeito que eles querem viver, o evangelho tem que ser. Eu tenho uma parte aqui, São Gabriel anuncia, né? Faz a anunciação para Maria, pergunta se ela quer ser a mãe do Senhor. E ele fala assim, Ave Maria, cheia de graça, né? E eles cortam certas partes na Bíblia deles, né? Para não dar tanto status a Maria, né? Mas é assim mesmo, né? Com o tempo a gente tem que rezar por eles para que eles possam ver a verdade, né? Mas eu rezo muito, todo dia eu peço a Deus a conversão deles. Eu tenho o meu filho que ele nem é católico e nem é evangélico. Mas ele crê em Deus, ele bota muitas coisas da Bíblia, muito bonitas. Sabe, ele só não frequenta a igreja, só não vai para a igreja. Mas é importante frequentar a igreja, né? Muito. Pois é. Importante, é onde você vai buscar o combustível para
para a sua alma, para a sua vida, né? Você tem que rezar. Para você ser mais íntimo de Deus, você tem que o quê? Tem que ir para a igreja, tem que rezar. Porque Deus lhe quer, mas você tem que buscar Ele também. E Dona Maria, ali, lá na sua antiga paróquia, a senhora participou de algumas pastorais? Muito, pastorava. Eu participava da pastoral do dízimo. Não, do dízimo não. Eu participava da pastoral da liturgia, do apostolado da oração, do MESC. Eram as 3 pastorais que eu participava. Dona Maria, ali, a senhora tem mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer, né? Agradecer a vocês, agradecer a Deus e pedir a Deus que nunca nos abandone, que a sua misericórdia sempre nos cubra, esteja presente na nossa vida, porque nós nada somos, né? Através da misericórdia dele é que nós estamos aqui. Amém. Dona Maria Lia, eu gostaria de agradecer a senhora, a presença, por a senhora ter vindo aqui, dar o seu testemunho. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, assistindo até agora o nosso Momento Católico dessa semana. Muito obrigada, Dona Maria Lia. De nada. Obrigada a vocês por dar essa oportunidade de mostrar a misericórdia de Deus na nossa vida, que nós nada somos. Obrigada. Né? É pela misericórdia de Deus que nós existimos. Obrigada.